Nós começamos a falar já há 3 fins de semana sobre edificados na rocha. E esse tema nós chamamos assim, as famílias, porque lá em Mateus fala sobre 2 casas. Inclusive nós usamos até o nome edificados na rocha, mas nem falamos sobre o texto, né, que batiza esse tema, que é o edificados na rocha. Lá em Mateus a Bíblia fala que tem 2 casas. Uma é um construtor imprudente que construiu a casa sobre areia. O outro é o construtor prudente, sábio, que construiu a casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, os rios desceram, veio uma forte chuva, mas a casa que estava sobre a rocha permaneceu e não caiu. A que estava sobre a areia, a Bíblia fala que caiu e foi grande a sua queda. Então nós vamos estar aqui finalizando hoje o tema que nós demos início, que é sobre família. E eu estava estudando para falar hoje aqui, e eu achei muito interessante, já tinha lido, gosto muito desse texto, que é o último versículo do Velho Testamento, o último. Lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se puder colocar aqui também, é Malaquias 4, 6. É o último versículo antes de Mateus, que já começa um novo ciclo da Bíblia, um novo tempo, é a divisão do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então a última coisa que foi dita no Velho Testamento é esse texto que eu quero falar hoje. E interessante, o texto fala sobre relacionamento. Eu vou ler aqui, se você quiser acompanhe pelo projetor, a Bíblia fala assim: Ele fará, esse Ele é Deus, Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, quer dizer, se não acontecer como ele está dizendo, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então eu acho interessante esse texto porque é o último versículo do Velho Testamento. E você sabe, quando uma autoridade assume um cargo, então trocou o presidente, as primeiras palavras do presidente, do prefeito, do vereador, seja da autoridade que for, as primeiras palavras e as últimas palavras são muito importantes. Porque as primeiras falam do que ele vai fazer e as últimas falam do que ele fez. Fala para onde ele vai, do que ele está passando. Então as primeiras e as últimas palavras são muito importantes. E aqui as últimas palavras do Velho Testamento é interessante porque não fala sobre unção, não fala sobre bênçãos financeiras, não fala sobre discípulos, sobre igrejas grandes, igrejas pequenas. O último versículo do Velho Testamento não fala sobre alcançar dons, desenvolver dons, não. O último versículo do Velho Testamento fala sobre relacionamento. E não é qualquer relacionamento, é relacionamento familiar. Pai e filho, filho e pai. E a Bíblia fala que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Mas se for o contrário, ou seja, se não houver conversão entre o pai e o filho e o pai, o Senhor vai vir e ferir a terra com maldição. Então você percebe quão sério é o poder da família. Porque uma família tem o poder para abençoar e para amaldiçoar a terra. E é engraçado, é interessante, por quê? Porque se é Satanás que está dizendo que vai amaldiçoar a terra, se você orar, o Senhor pode vingar a maldição que Satanás está ameaçando. Ou seja, se o diabo te ameaça, nós temos Deus para nos proteger, sim ou não? Mas se for o contrário, se é Deus que está ameaçando, quem é que livra? Não tem quem livra. E a Bíblia diz aqui que o coração dos pais devem ser convertido ao coração dos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que a terra siga bem, para que a terra vá bem. E nós vemos nos últimos dias, quando eu falo últimos dias, eu me refiro aí talvez até a última década, uma mutação das famílias. Por quê? Porque o governo, o Estado,
Assim como a televisão, assim como os artistas, o que eles querem? Eles querem estabelecer na mentalidade das pessoas que existem outros tipos de família. Hoje eu estava assistindo, eu terminei de almoçar, liguei a televisão, estava passando um programa de família lá, né, que é uma família contra a outra, não sei o quê. E daí uma artista falou assim, todo tipo de família é válido, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, homem com... Quer dizer, é isso que eles querem transferir, mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que família é homem com homem e adota uma criança, mulher com mulher e faz inseminação artificial, in vitro. Não! Família não é isso. Isso não é a família que a Bíblia diz. Por isso que os principais, principalmente os artistas, querem colocar a Bíblia em descrédito. Por quê? Porque a Bíblia baliza, dá direção para uma ordem. E é como a Bíblia fala, se os pais não converter o coração dos filhos e os filhos aos pais, o Senhor fere a terra com maldição. Você percebe aí a importância da família. Agora, nessa semana, surgiu uma grande polêmica sobre o Dia dos Pais. Por quê? Tem uma empresa de cosmético que estabeleceu um garoto propaganda que até 15 anos atrás era uma mulher que posava na Playboy. Linda, por sinal. Agora é um homem. Não tem seio, tem barba, tem pelo corpo e é pai. Então agora, essa pessoa é a garota propaganda, ou garoto propaganda de uma empresa de cosmético. O que você acha que eles querem estabelecer com isso? Uma mentalidade nova. Mas, presta atenção, é uma mentalidade nova, não é uma mentalidade renovada. Porque a mentalidade renovada é Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas... Completa aí, esqueci o texto. No vosso entendimento. Renovação da vossa mente. Para quê? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não é uma mente nova que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma mente renovada. E quando é renovada em Cristo. Então essa introdução que eu estou fazendo aqui para você é para que você entenda a importância da família e o papel da família segundo a Bíblia. A importância da família para a terra. Para a terra. Você vê que é tão importante que lá em Mateus, você virar aqui a Bíblia, 2 páginas, tem lá Mateus capítulo 3. E Mateus capítulo 3 fala sobre o batismo de Jesus. E o batismo de Jesus foi o start, o início, o tiro de largada para o ministério de Jesus. Até antes do batismo de Jesus, a vida de Jesus tem um pequeno registro na Bíblia. Para você ter uma ideia, no livro de Mateus, o capítulo 1 e 2, e uma parte do 3, na verdade é 1 e 2 só, fala sobre o nascimento de Jesus até os 30 anos. Quer dizer, no capítulo 1 e 2 fala sobre 30 anos de Jesus. Do capítulo 3 até o final do livro de Mateus, fala sobre 3 anos de Jesus. Para você perceber que a vida de Jesus dá início a partir dos 30 anos, até porque a maior idade dos judeus não é 18 anos, é 30. Até dos 30 anos para baixo, a voz do homem não é ativa, não tem poder de decisão. 30 anos para cima, ele é contado como homem. Então, quando Jesus vai dar início para o ministério dele, acontece algo interessante, que é o batismo. E no batismo, Deus Pai dá algo para Deus Filho. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha o que a Bíblia diz. Lá em Mateus 3:13. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água e naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E então uma voz do céu disse:
Olha o que a voz disse. Este é, repete isso comigo, só essa frase, este é, 1, 2 e... Este é o meu filho amado, a quem eu me agrado. Então, percebe aqui o que acontece. Deus Pai diz algo para Deus Filho. E o que Deus Pai diz para Deus Filho? Este é. O que é interessante aqui? Que Deus dá para Jesus, o seu Filho, identidade. Este é. Olha, Jesus tinha um grande desafio pela frente. Ele seria perseguido, ele seria destratado, ele não seria reconhecido nem pelos seus familiares. Para você ter uma ideia, Jesus não conseguiu fazer milagres na terra onde ele nasceu. Por quê? Porque ninguém acreditava nele. Então, quer dizer, ele seria destratado, cuspido, seria crucificado, seria machucado, usaria uma coroa de espinho. Deus sabia disso tudo. Deus Pai podia ter dado para Deus Filho coragem. Então, por exemplo, podia dizer aqui, o céu se abriu e uma voz saiu do céu dizendo, eis a você, meu filho, coragem. Eis a você, meu filho, disposição. Deus podia ter dado para Jesus o que deu para Sansão, por exemplo, uma força descomunal. Mas não. Sabe o que Deus deu para Jesus? Uma identidade. Este é. Quando Deus Pai diz para Deus Filho, este é, Deus Pai está dando para Deus Filho uma identidade. Portanto, irmãos, o que eu quero dizer? A importância dos pais para esse tempo que nós vivemos. Porque filho sem identidade vai arrumar identidade em outros ambientes. Ô Murilo, olha a câmera aqui que eu vou mudar de posição. Então, nós vemos que quando um filho não recebe do pai identidade, ele vai buscar identidade em outras coisas. Então ele busca identidade, por exemplo, nas drogas. Olha aqui para mim. O filho não recebeu do pai identidade. Ele vai buscar identidade aonde? Nas drogas. O pai não deu identidade para o filho, então o filho vai buscar identidade aonde? Na bebida. Eu vou exemplificar para você o que eu estou falando. Eu disse que nós fomos viajar para a chácara de um amigo, e ele tem umas 50 galinhas lá. E aí ele falou assim para mim, vamos buscar ovo lá, chama as crianças. E aí nós fomos, tinha 6 crianças. A gente desceu a escadaria, fomos lá no galinheiro, chegou lá, o Levi viu a galinha e queria pegar. A galinha, papai, galinha, quero pegar. Daí eu falei, entra lá e pega. Tinha um galinheiro assim, né? Entra lá, pode pegar. Aí ele entrou no galinheiro e as galinhas indo de um lado para o outro, daqui a pouco ele pegou uma galinha e saiu, daí eu falei, onde você vai? Ele falou, vou levar para a mamãe. É interessante porque tinha outras 5 crianças lá, e tinha crianças mais velhas do que ele, e as outras crianças estavam com medo. Ele não sentiu medo, por quê? Porque eu falei para ele, pode ir, não tem problema, pega lá a galinha. Agora, possivelmente, essas crianças mais velhas tiveram em algum momento a oportunidade que ele teve com 2 anos. Tinha um menino de 5 anos lá. Mas eu imagino esse menino falando para a mãe, vou pegar a galinha. O que a mãe ia falar? Não, pelo amor de Deus, vem para cá. Pica, suja. Ó a unha da galinha, vai te arranhar. O que o menino ia fazer? Não, medo. Sabe por quê? Porque está relacionado com a identidade. Uma criança recém-nascida corre o risco dela pegar uma barata e pôr na boca. É ou não é verdade? Por quê? Porque ela não tem medo. Quando que essa criança começa a ter medo? Quando a mãe e o pai falam, não põe, ai meu Deus do céu, vem para cá, ó a barata aí. Senão ela come formiga, come aranha, come ou não come? Come. Só que a mãe e o pai, daí fala, não, põe a mão nisso aí, tem doença. É sujo, né, Elisa? É sujo, não põe a mão, meu Deus do céu, passa álcool na mão desse menino. Aí a criança cresce com essa identidade, uma identidade de medo, insegura. Tinha uma outra criança lá, de 4 anos, que na mesma chácara tinha uma moto. E aí eu pus o Levi na moto e nós saímos para andar no meio do mato, uma moto de fazer trilha. E aí tinha uma outra criança lá, de 4 anos,
Que daí eu falei, vamos? Daí a criança falou assim, não, eu sou medroso. Não, minto, não falou isso não. Falou assim, não, dá enjoo, né, Bruna? Dá enjoo. Eu falei, dá enjoo? Como assim dá enjoo? Eu falei, que é isso? Que dá enjoo? Vamos? Não, vomita. Daí daqui a pouco vem a mãe, vomita mesmo. Por que é assim? Porque a mãe está gerando no menino uma identidade. Está entendendo? Posteriormente, a mesma criança falou para a Bruna. A Bruna falou, e aí, por que você não quis ir lá, não sei o quê? Daí falou assim, eu sou medroso. Daí a Bruna falou, não. Por que você é medroso? Ele falou, eu sou medroso, eu sou bom para brincar. Ele falou, 4 anos, mas para essas coisas eu sou medroso. 4 anos nem sabe o significado do que é ser medroso. Por que ele diz que é medroso? Porque o pai e a mãe estão gerando uma identidade na criança. Você percebe a importância do pai gerar a identidade? Olha, Jesus, quando foi batizado, Deus falou, este é o meu filho amado. Quando ele fala este é, ele está dizendo para ele quem ele é, uma identidade. O problema é que nós vivemos num tempo que os pais não dão identidade para os filhos. Olha, quantos aqui, não precisa levantar a mão, mas quantos fazem parte de uma família de pais separados? Ou talvez até de pais unidos, mas que o pai não tinha efetividade na sua criação. Então o pai não ensinou você a lidar com uma mulher, o pai não ensinou você a lidar com um homem, o pai não ensinou você a tratar um problema, não ensinou você a resolver uma situação, não passou uma identidade. Aí o que acontece? O garoto com 15, 16 anos vai para a escola, quando chega lá, um outro cara fala para ele, fuma esse cigarro aqui, ó. Você vai ver, nossa, você vai ficar, e ele fuma. E fica desinibido, conversa, ri, fica um cara legal. Por que acontece isso? Porque a identidade que ele deveria ter recebido dentro de casa, ele não recebeu. Aí quem que vai dar uma identidade para ele? As drogas, a bebida. Ou o menino vai para a escola, chega lá, daí um fala assim, meu, você já beijou outro menino? Beija outro menino. Você vai ver, é muito louco. Vai lá no banheiro. Você já beijou outra menina? Ah, é diferente. Beijar menina é uma coisa, beijar outra menina é muito legal. Como essa criança não teve uma identidade dentro de casa, ou teve uma identidade alterada, ruim, sabe o que vai acontecer? Ele vai se basear nessa identidade, porque é papel do pai dar identidade para o filho. Não é papel da igreja, não é papel da faculdade, não é papel do governo, não é papel do Estado, é papel do pai. E é interessante porque alguém aqui tem dúvida de que Deus Pai sabia que Jesus era um filho amado? Não, Deus Pai sabia, sim ou não? Jesus sabia que ele era amado pelo Pai, sim ou não? Sabia. Então a fala de Deus para Deus Filho é óbvia, sim ou não? Mas é falada, é dita. Portanto, tem momentos que o óbvio também precisa ser dito. O que é o óbvio? Eu não falo para o meu filho que eu amo ele, porque ele já sabe que eu amo. Não, mas o óbvio também precisa ser dito. Eu não falo para minha mãe que eu amo ela. Por quê? Porque ela já sabe. Eu não falo para minha esposa o quanto ela é querida, porque ela já sabe. Não, o óbvio também precisa ser dito. O óbvio precisa ser falado para gerar uma identidade. E é interessante, sabe por quê? Porque a Bíblia mostra que logo depois de Jesus ouvir do Pai quem ele era, ele vai para o deserto. Fazer um jejum de 40 dias. Que hora que eu tenho que acabar o culto mesmo? 7h30. Aí ele vai para o deserto, ficar 40 dias no deserto. Aí a Bíblia fala, quer ver lá no capítulo 4, olha aí, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães.
Quer dizer, Jesus recebe a identidade do Pai. Logo depois ele vai para o deserto. Quando chega lá no deserto, ele tem um encontro com quem? Com Satanás. Satanás vem afrontá-lo, oferecendo coisas. A primeira coisa que ele oferece é comida. E depois de Jesus estar 40 dias sem se alimentar. É interessante que Jesus responde para ele e não se dobra, não se curva diante de Satanás. Por que que ele não se curva? Sabe por quê? Porque a fala de Deus Pai para Deus Filho não é informativa. Quando Deus Pai fala para Deus Filho, este é meu filho amado, não tem objetivo só de informar. Portanto, a fala do Pai para o Filho não é informativa. A fala do Pai para o Filho é nutritiva. Nutre ele. Portanto, ele não tem a necessidade de comer o pão que Satanás está oferecendo. Ele não pensa em se dobrar diante de Satanás. Por quê? Porque ele está nutrido. E ele está nutrido pelo quê? Pela palavra que Deus Pai falou para ele. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Toda vez que seu filho põe a mochila para ir para a escola, ele está se preparando para ir para o deserto, porque lá ele vai encontrar Satanás. Satanás vai oferecer para Elisa, Satanás vai oferecer para o Levi, Satanás vai oferecer para o Joaquim, Satanás vai oferecer para as 3 filhas do Eliel e da Tati, Satanás vai oferecer para os filhos da Vera Lúcia, para os seus filhos, para o filho do Tião. Satanás vai oferecer o pão dele. O pão dele não é um pão. O pão dele é uma experiência sexual. Olha aí, ó, eu te dou esse pão. Esse pão para você se divertir. O pão que Satanás vai oferecer para os nossos jovens é a experiência das drogas, a experiência do álcool, a experiência do assalto, a experiência de 2, 3 noites em uma rave. Esse é o pão que Satanás vai oferecer. Se o jovem recebe nutrição, não é informação, é nutrição, é identidade, quem você é, o que você pode, quem Deus vê em você, como é ser homem, como é ser mulher. Se ele ouve isso, quando ele chega lá no deserto, a resposta dele é uma só para Satanás: esse pão não me sustenta, eu já tenho um pão que me sustenta. Você sabe, eu quero reverter um pouco essa palavra para você que está ouvindo aqui, e talvez nem tem filho, ou talvez tem filho e falhou em algum momento, errou. Ou talvez você está ouvindo e pensando: nossa, mas eu não tive esse pai. Meu pai bebia, batia na minha mãe. Eu vi ele traindo a minha mãe num boteco. Eu vi ele entrando num motel com outra mulher. Tem muitas histórias assim, tem ou não tem? Conhece alguma história desse tipo? Esse pai nutriu esse filho que viu o pai entrando no motel com outra mulher? Nutriu? O filho que vê o pai alcoolizado, chega em casa, dorme, aí vomita, acorda, briga com a mulher, chuta o cachorro, dá alguma nutrição para o seu filho? Muito pouca, muito pouca. Pode até dar informação, mas não dá nutrição. É o faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é informação. Informação não nutre. Talvez você está nesse ambiente. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem um pai que te dá nutrição. A nutrição do pai está aqui, ó. O problema é que muitas vezes nós não queremos falar com Deus e nem queremos ouvi-lo, porque aqui tem nutrição para você. O seu pai pode ter falhado, o seu pai pode não ter dado a nutrição para você, o seu pai pode não ter te ensinado a ser homem. Sabe por quê? Deus fez o macho macho e a fêmea. O homem é tornado homem. Eu aprendo a ser homem. A mulher aprende a ser mulher. Deus faz o macho e o macho vira homem. Por isso tem um monte de macho que não é homem. É macho, mas não é homem. Está entendendo a analogia que eu estou fazendo? Tem um monte de mulher que é fêmea, mas não é mulher. Não cuida dos seus filhos, não cuida das suas responsabilidades, não tem uma responsabilidade como de homem e de mulher. Talvez o seu pai, a sua mãe não te ensinou a ser homem, a ser mulher. Não te nutriu como deveria.
Você precisa de duas coisas. Primeira coisa é entender que aqui nesse livro você tem todas as respostas, mas não é por osmose, igual o menininho lá, o japonês, né, que vai fazer prova, daí ele fica assim. Já viu esse vídeo? Ele passa a mão no caderninho. Não é assim, não é por osmose, sabe? Entra aqui, agora eu quero tudo de Romanos, agora eu quero entender tudo de João. Não, não é assim. Nós desfrutamos do que está escrito aqui, nos alimentando disso aqui. Isso tem que ser alimento, e é alimento. É bebida e é comida. É a água que mata a sede, é o pão que mata a fome. Uma pessoa que não se alimenta morre de inanição, falta de alimento. Se você não se alimentar disso aqui, entender que isso aqui é comida, você pode ter o melhor pai possível, vai te faltar alguma coisa. Agora, para você que teve ausência na sua casa em relação ao seu pai, você resolve sua vida ali. Esse é o número 1. O número 2 é: tenha na sua vida um orientador e um mentor. Pessoas que vão falar na sua vida, que vão te ensinar, que vão falar: você está fazendo errado, você está administrando errado suas finanças. Não é assim que trata uma mulher, não é assim que trata o marido, não é assim que fala com as pessoas. Você é muito invejosa, você é muito orgulhoso. Ó, isso que você está fazendo é arrogância. Ó, isso que você está fazendo é orgulho. Deus resiste aos orgulhosos. Você precisa ter alguém para te instruir. O nome disso é mentoria. Por isso que nós somos uma igreja em célula, para que você tenha algum tipo de mentoria. Então eu estou passando por um problema, eu tenho o Renan, que é o líder de célula. Renan, me ajuda aqui. É o seguinte, estou comprando um carro assim, 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 estou pagando tanto, mas o pneu está careca. Eu não sei, você tem alguma dica sobre isso para mim? Tudo que eu vou fazer, eu consulto pelo menos 5 pessoas. Eu, Bruno, consulto meu pai, consulto meu sogro e consulto 3 amigos. Cada um desses 3 amigos conhece de uma esfera, tem um conhecimento sobre alguma coisa. Sabe por quê? Porque eu não sou dono da razão. Gente orgulhosa toma decisões sozinha, separa, casa, empreende, compra, vende, vai, viaja, volta, tudo sozinho. O problema dessas pessoas é que quando der errado, sabe o que ele vai fazer? Pá. Sabe o que é pá? Pá é assim, ó. A culpa é sua, a culpa é sua. Ele nunca vai usar enxada. A culpa é minha, eu fiz errado. Portanto, hashtag mais enxada, menos pá. Mas eu queria muito que você entendesse o poder do pai em gerar uma identidade no filho. Se você teve ausência do seu pai em relação a você, ele não edificou, resolve a sua vida. Resolve a sua vida buscando na palavra e tendo uma pessoa para te aconselhar. Como eu já falei, a nossa igreja é uma igreja que usa essa ferramenta. Por isso que nós temos líder, nós temos o discipulador, nós temos o pastor. O discipulador é o Renan, o Diego. Eles dão suporte para os líderes de célula. É um ajudando o outro, um aconselhando o outro. Por quê? Porque nós cremos que sozinho nós não vamos chegar em lugar nenhum. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e orasse ao Senhor. Fala para Deus. Fala para Deus, se você sofreu com isso, ora, fala: Senhor, eu não fui mentoreado, meu pai não me nutriu, meu pai me informou, mas não me nutriu. E Senhor, eu queria resolver isso na minha vida. Traz clareza para mim, Senhor. Abra o meu entendimento, Pai. Quebra em mim todo orgulho, toda arrogância. Amado, em que acha seu prazer, eu sou teu filho amado, em que acha. Fala com o Senhor, fecha os seus olhos, em nome de Jesus. Eu
eu sou teu filho amado, em que haja seu prazer. Eu sou teu filho amado, em que Aleluia, Jesus. Como é bom saber e como é bom nos nutrir dessa verdade, que somos teu filho amado. Diga isso aí no seu coração: eu sou filho amado. Porque isso é que te nutre nesse dia. O que te nutre nessa noite é ter essa revelação de que você é filho amado do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te glorifico, eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço por ser nutrido por essa verdade, por saber que eu sou filho amado do Senhor. Oh, Pai, que em nome de Jesus, essa verdade e essa nutrição que nós recebemos hoje nos dê força, garra, coragem para enfrentar tudo o que vier, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós te adoramos, te agradecemos neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Amém, queridos? Quem foi nutrido aqui nessa noite? Aleluia. Que você venha ter uma semana abençoada pelo Senhor, que você venha ter uma semana se comportando como um filho amado do Senhor, né? E conte com aqueles que o Senhor tem colocado na tua vida. O Senhor tem colocado mentores, né? O Senhor tem colocado orientadores para estar junto com você. Pare de enfrentar tudo sozinho, né? Nós somos uma igreja família. Conte conosco. Amém? Dê um toquinho assim que está do seu lado. Fala uma boa semana. E a hora de sair, pessoal, todo mundo de máscara, sem aglomeração, tá bom? Todo mundo direto para casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos com Deus.